Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ademar Oliveira, neuropsicólogo e psicólogo, e estou aqui para conversar com vocês sobre manejo de comportamento infantil. Mas, Ademar, numa construção, é isso mesmo. Pessoal, eu vou fazer um paralelo da construção de uma casa com o cérebro de uma criança em processo de maturação. E vocês vão entender por que estou aqui. Muito bem, quando nós vamos construir, tem o planejamento, não tem? Tudo muito organizado. E aí, na hora de preparar ali o concreto, né? Vocês viram que aqui já está tudo colocado, né? Nós enchemos 6 hoje. É tudo muito repetição. Tem que repetir o tempo todo o processo. Então, 3 carrinhos de areia, 2 de pedra, joga água, tem o cimento, faz toda a mistura, né? Coloca, vai mexendo, enfim. Isso acontece o tempo todo, né? Sempre repetindo o processo. E depois que coloca o bloco, né? O pedreiro ele vai colocando ali, de repente ele quebra um, depois ele arruma outro. E o que isso tem a ver com o comportamento infantil? Quando nós pensamos numa criança, nós temos que entender que ela está em processo de desenvolvimento. Ponto. E o que nós precisamos entender? Que a criança ela não está preparada para lidar com diversas situações da vida. Então, tudo nela está em fase de aprendizagem, de construção. Então, tudo tem que acontecer com muita repetição. Então, vai dar uma orientação para a criança, precisa orientar várias vezes. Quer tirar a dúvida? Converse com o professor de educação física, professor de arte, professor regente de português, de ciência, e você vai perceber quantas vezes um professor chama a atenção de uma criança. Por quê? Porque o cérebro dela, por estar em processo de maturação, precisa de repetição, precisa que seja conversada o tempo todo. Tem que estar conversando com a criança. Aí vamos fazer uma ligação com a nossa vida como adulto, né? Como que nós funcionamos? Se nós que já temos, né, uma idade avançada, né, já passamos por muitas experiências de vida, temos dificuldade para controlar os nossos impulsos, para controlar nossos pensamentos, nossas emoções, temos dificuldade para gerenciar as nossas emoções, imagine uma criança em fase de desenvolvimento. Ela precisa de quê? Precisa de repetição. Por quê? Porque se a criança sente alguma coisa, às vezes ela não consegue dizer, e aí ela age. Às vezes ela empurra, às vezes ela cai, às vezes ela bate, às vezes ela derruba um copo, às vezes ela sai gritando, às vezes ela vai conversar e não sabe conversar, então ela acaba gritando um pouco mais alto. Então tudo isso faz parte do processo de desenvolvimento da criança. E o que nós temos que fazer? Conhecer a criança, conhecer suas emoções, conhecer seus pensamentos, conhecer como que ela lida com cada frustração, como que ela lida com as pessoas e repetir, 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 repetir muitas vezes. O que nós precisamos entender? Que se nós falarmos só uma vez com a criança, a probabilidade dela repetir é muito grande. Por quê? Porque o cérebro dela ainda está aprendendo a controlar os impulsos, a controlar os pensamentos, a controlar os movimentos, a entender o que pode, o que não pode. Isso tudo demora um certo tempo. Nós, pais, educadores, professores, psicólogos e profissionais que atendemos essas crianças, precisamos buscar dentro dessa criança o que é mais importante para ela. Em alguns momentos, vamos deixar a criança fazer tudo? Não. Nós temos que colocar limite na criança, porque limite significa um ato de amor. Se nós amamos a criança, nós colocamos limite. Só que esse limite precisa ser educado, esse limite precisa ser pensado, planejado, para que nós possamos fazer com que essa criança se desenvolva dentro daquilo que se espera para a idade. Então, assim como a construção civil, o manejo de comportamento infantil passa pela repetição de instruções, tá bom? Até mais. Muito obrigado.